Bem-vindos ao avanço do capítulo 70 da novela Marcados pelo Passado. Yavuz está muito contente porque Firat conseguiu levar todo o dinheiro que pediu a Vajab. Para ele, isso significa que as coisas saíram exatamente como esperavam. Então Ramon diz que essa situação lhe parece perfeita e que inclusive espera que tudo resulte muito pior para eles. Também comenta que tomara que possam tirar deles todo o dinheiro que for possível. Enquanto falam sobre o que aconteceu, Yavuz responde que tudo isso está acontecendo com Vajab por ter mexido com eles e por ter provocado que as coisas chegassem até esse ponto. Os dois continuam falando sobre o dinheiro e sobre as consequências que Vajab está enfrentando por tudo o que aconteceu. No entanto, JMYT intervém na conversa e diz a Yavuz que já é hora de se manter um pouco mais afastado de todo esse assunto. Explica que o mais conveniente é limitar-se a indicar a Firat por onde ele pode se movimentar e de que maneira pode atacar a família de Vajab, mas sem se envolver diretamente. Segundo JMYT, essa é a decisão mais correta, porque assim evitará ficar comprometido com tudo que possa acontecer mais adiante. Apesar de ouvir esse conselho, Yavuz responde que não precisa se preocupar, porque tem absolutamente tudo sob controle e está convencido de que sabe perfeitamente o que está fazendo. Nesse mesmo momento aparece Firat e se aproxima diretamente de JMYT. Assim que o vê, Yavuz percebe que ele está muito contente e diz que ele parece muito feliz. Também pede que ele conte o que fez e por que está tão satisfeito. Então Firat responde que agora tem dinheiro e que, além disso, se tornará sócio do hotel. Ao ouvir essas palavras, deixa claro que as coisas saíram como esperava e que conseguiu exatamente o que estava procurando com tudo o que aconteceu até aquele momento. Depois de ouvir Firat, JMYT faz uma advertência. Diz para ele não mudar agora de lobo para cordeiro, porque poderia acabar se metendo em um problema muito grave com Vajab. No entanto, Firat diz a Yavuz que agora tem algo muito importante para fazer contra eles e deixa claro que ainda não pretende parar. Ao ouvir essas palavras, Yavuz percebe que até ele começa a sentir medo de tudo que Firat poderia ser capaz de fazer contra a família de Vajab. Compreende que as intenções de Firat continuam sendo muito sérias e que o que está por vir poderia complicar ainda mais a situação para todos. Todos estão muito tristes porque Duigu foi embora e a única coisa que deixou foi uma carta. Ninguém sabe realmente para onde ela foi nem onde pode estar neste momento. E essa incerteza faz com que todos se sintam muito mal. Quem está mais afetado é Semo, porque justamente quando havia decidido dar uma oportunidade a Duigu e começar um relacionamento com ela, agora já não pode fazer isso porque ela desapareceu sem dizer para onde ia. Enquanto todos continuam preocupados com a situação, Fidan propõe pedir ajuda a Devran para saber se ele pode descobrir onde Duigu está e sair para procurá-la. No entanto, Azizi responde que é melhor não envolver Devran nesse assunto, porque ele já tem problemas demais e ela não quer sobrecarregá-lo com mais uma preocupação. Depois de conversarem sobre o que podem fazer, todos acabam dando as mãos para se fortalecerem enquanto mantêm a esperança de conseguir encontrar Duigu. Devran vai resgatar sua mãe depois de saber que ela caiu pelas escadas. Quando chega, encontra-a caída no chão e se aproxima imediatamente para ver como ela está. Pivete diz a Devran que está sentindo muita dor, enquanto Devran pergunta o que aconteceu. Ela responde que não sabe como acabou caindo pelas escadas. Em meio a essa preocupação, Devran pergunta onde está Azizi, mas Pivete diz que realmente não sabe onde ela está. Então Devran levanta sua mãe do chão para que ela possa ficar um pouco mais tranquila depois da forte queda que sofreu. No entanto, enquanto tudo isso acontece, na casa de Azizi todos continuam reunidos e muito tristes pela partida de Duigu. Nesse momento aparece Devran batendo na porta com muita força. Quando Azizi abre, ele imediatamente começa a repreendê-la e reclama que havia pedido a ela o favor de cuidar de sua mãe e que, mesmo assim, ela acabou caindo. Azizi fica completamente sem palavras enquanto ouve tudo o que Devran está dizendo. Ele continua reclamando e afirma que, por culpa dela, sua mãe caiu e quebrou o quadril. Também pergunta por que ela foi embora e por que a deixou sozinha. Todos os presentes ficam impactados ao ouvir essas palavras. No entanto, nesse momento Fida intervém. Depois do que acabou de ouvir, Devran fica completamente calado. Apesar de tudo o que acontece entre eles, o ambiente continua muito triste porque todos continuam afetados pela partida de Duigu. Depois que Pivete já está em sua casa, mais tranquila depois do golpe que sofreu, aparecem Devran, Aziz e Samet para visitá-la e saber como ela está. Os três chegam com a intenção de vê-la e acompanhá-la depois do que aconteceu. Nesse momento, Devran diz à sua mãe que tente se acalmar, que está tudo bem e que ela não deve ficar mais nervosa. No entanto, Pivete continua muito irritada e não para de demonstrar sua indignação. Ao perceber que o ambiente volta a ficar tenso, Devran pede que se acalmem e que parem de discutir.
Depois se dirige a Zizi e pede, por favor, que tenha paciência com Pivete, insistindo para que tente compreendê-la. A Zizi responde que fará um esforço e que tentará ter a paciência que ele está pedindo. Pouco depois, a Zizi se aproxima de Pivete e diz que tente se acalmar. Com a intenção de ajudá-la a ficar um pouco mais confortável, ela coloca um travesseiro atrás das costas para que possa descansar melhor. No entanto, Pivete responde que isso não melhorou as coisas e que o que precisa é que ela leve ao banheiro. Então a Zizi ajuda a se levantar do sofá, mas assim que Pivete fica de pé começa a gritar por causa da forte dor que sente devido à queda. Mesmo assim, a Zizi continua fazendo todo o possível para ajudá-la e cumprir o favor que Devra lhe pediu. Depois de segurá-la e ajudá-la a caminhar, consegue levá-la até o banheiro para que possa ficar ali. Enquanto as duas estão no banheiro, a Zizi volta a dizer a Pivete que deve se acalmar e que é melhor parar de brigar e de se irritar por tudo. Nesse momento, Pivete muda de assunto e pergunta pelo estado de seu irmão. Então a Zizi, com os olhos cheios de lágrimas, conta que seu irmão tem um problema no coração. Ao ouvir essa notícia, Pivete responde que para tudo existe uma solução e que ela não deve ficar daquele jeito nem perder a esperança. No entanto, de um momento para o outro, Pivete também começa a chorar. A Zizi percebe que ela está passando por algo muito forte em seu interior, embora não diga o que é. Apesar disso, permanece ao lado dela e tenta tranquilizá-la enquanto as duas continuam ali, no banheiro. Depois de tudo o que aconteceu, Semo decide ir por um momento à mesquita para orar. Ele faz isso porque precisa se tranquilizar, encontrar um pouco de paz e tentar se sentir melhor depois de tudo que viveu. Nesse lugar, o líder diz a ele que tudo ficará bem e que não perca a esperança. Depois de ouvir essas palavras, Semo fica completamente sozinho e começa a orar. Enquanto faz isso, começa a chorar e pede a Deus que, por favor, o ajude, que não o deixe sozinho e que permita que ele saiba onde está Duigu. Tudo o que diz nasce da dor que carrega por dentro, porque seu coração está completamente quebrantado pela situação que está vivendo. Permanece ali chorando e orando, agarrando-se à esperança de encontrar uma resposta e de poder voltar a ter notícias de Duigu. Depois desse momento, Semo retorna para sua casa. Ao vê-lo tão afetado, seus irmãos se aproximam para abraçá-lo e tentar lhe dar um pouco de consolo. Permanecem ao lado dele tentando tranquilizá-lo e fazê-lo sentir que não está sozinho em meio a tudo o que está acontecendo. Pouco depois aparece JLO junto com JSMET. JLO explica que não existe nenhum problema e que, na realidade, foram buscar Samet, mas que antes precisam contar algo importante. Então Semo pede que, por favor, entrem para poder ouvi-los. No entanto, JSMET toma a palavra e diz que tem algo para dizer a todos. Nesse momento, todos começam a perguntar a JSMET o que ele quer e o que está fazendo ali. Antes que possa explicar o motivo de sua visita, já sente que todos estão julgando. Então diz a eles que não entende porque o tratam daquela maneira se nem sequer teve a oportunidade de falar e explicar o que quer dizer. Depois de expressar isso, JSMET comenta que o melhor seria que todos fizessem uma pequena arrecadação para juntar um pouco de dinheiro. Explica que a ideia é conseguir o necessário para poder realizar uma operação em Samet e que seria muito importante arrecadar essa ajuda com a colaboração de todo o bairro. Segundo ele, essa é a proposta que quer fazer a eles e considera que, se todos contribuírem um pouco, poderão reunir o dinheiro necessário para ajudar o menino. Semo tenta distrair a mente e decide começar a procurar trabalho. Pega um número de telefone e faz uma ligação para perguntar se ainda estão procurando a pessoa de que precisavam. Espera receber uma boa resposta, mas aparentemente as coisas não saem como esperava e não recebe notícias favoráveis. Depois dessa ligação, continua se sentindo desesperado, porque precisa encontrar um emprego e as respostas que recebe não são as que gostaria de ouvir. Em meio a toda essa preocupação, lembra-se das palavras que Duigu lhe dizia, aquelas com as quais sempre tentava tranquilizá-lo. Lembra que ela lhe assegurava que tudo ficaria bem, que não deveria se preocupar e que sempre estaria ao seu lado. Ao pensar nisso, Semo já não consegue conter as lágrimas. Pega o telefone e tenta ligar para Duigu na esperança de poder ouvi-la, mas descobre que o telefone está desligado. Isso faz com que volte a se sentir ainda mais triste e desanimado. Enquanto ainda está afetado por tudo o que está vivendo, alguém bate à porta. Quando vai ver quem é, percebe que se trata de Melis. Ela pergunta se ele estava esperando outra pessoa, mas Semo praticamente não dá importância a essa pergunta. Então Melis explica o verdadeiro motivo pelo qual foi vê-lo. Conta que soube que estão arrecadando fundos para a operação do menino e que muitas pessoas querem colaborar com essa causa. Também diz que sua família decidiu contribuir com uma parte do dinheiro para ajudar. Quando tenta entregar-lhe esse dinheiro,
Semo responde que não é necessário e que ela não precisa se preocupar com isso. No entanto, Melissa insiste e esclarece que esse dinheiro não é para ele, mas para o menino, por isso pede que deixe o orgulho de lado e o aceite. Finalmente, Semo pega o dinheiro e Melissa expressa seu desejo de que o menino possa se recuperar e melhorar o mais rápido possível. Enquanto JMYT e Yavuz estão tomando café da manhã, Firat aparece carregando uma mala. Ao vê-lo daquela maneira, Yavuz pergunta imediatamente para onde ele vai e qual é o motivo daquela mala. Então Firat agradece por terem lhe dado um lugar para ficar e por tê-lo hospedado em sua casa durante todo esse tempo. No entanto, explica que não vai mais continuar ali porque agora tem um hotel para onde pode ir e que quer ficar naquele lugar. Ao ouvir essas palavras, Yavuz fica completamente surpreso e diz que ele está louco por tomar uma decisão como essa. Mesmo assim, Firat mantém a mesma postura e deixa claro que é essa a decisão que tomou. Depois de ouvir o que Firat acabou de dizer, JMYT tenta fazê-lo mudar de ideia. Pede que pense bem nas coisas e lembra que ali ele está bem, que não continue procurando problemas para si mesmo e que pare de se envolver em situações que podem se complicar ainda mais. No entanto, Firat responde que já tomou uma decisão e que não pretende mudá-la. Então JMYT lembra que ele já conseguiu o dinheiro que queria e pergunta o que mais está procurando. Também o adverte de que tudo isso pode terminar muito mal e que seria melhor ficar tranquilo, porque até mesmo alguma coisa poderia acontecer com ele. Apesar desse aviso, Firat responde que não tenham medo e garante que Vajab não pode matar o próprio filho. Depois de dizer isso, Ri revela que é filho de Vajab. Essa confissão deixa todos completamente surpresos. Yavuz não sabe o que dizer nem como reagir, enquanto o ambiente fica em absoluto silêncio pela notícia que acabaram de ouvir. Depois de alguns momentos, Yavuz pede a Firat que pare e pense bem em tudo que está fazendo. Então Firat se levanta, olha fixamente para ele e segura sua mão. Nesse momento, Yavuz diz que o melhor será fazer as coisas com calma, agir com cuidado e não se precipitar. Segundo ele, essa é a única maneira de poder acabar de uma vez por todas com o poder que Vajab tem. Depois de tudo o que aconteceu, Firat vai até o hotel como se nada tivesse acontecido. Em nenhum momento demonstra preocupação com o que aconteceu antes. Pelo contrário, age com total tranquilidade e se aproxima para falar com as pessoas que estão ali. Então pede a elas, com toda naturalidade, que por favor lhe designem um quarto para ficar. Diante desse pedido, perguntam qual quarto ele precisa ou qual deseja ocupar. No entanto, Firat responde que não é necessário decidir nada naquele momento. Diz que simplesmente informem a Vajab que Firat já chegou e que será ele quem indicará qual é o quarto que devem lhe dar. Fala com absoluta segurança, como se estivesse convencido de que tudo vai sair exatamente como planejou. Enquanto espera que façam o que pediu, Firat mantém a mesma atitude tranquila. Em seu interior sabe que, para ele, esse é o momento em que seu plano realmente começa a entrar em ação. Tem claro que o próximo passo depende de estar naquele hotel e por isso age com tanta confiança, sem demonstrar nenhuma dúvida sobre a decisão que acabou de tomar. Finalmente, levam-no até um quarto, enquanto ele continua convencido de que tudo está avançando da maneira que esperava e de que seu plano acaba de dar o primeiro passo. Firat não gosta nem um pouco do quarto que lhe designam. Assim que o vê, fica completamente insatisfeito porque havia pensado que lhe daria uma cobertura ou, pelo menos, um quarto muito melhor. No entanto, o garçom explica que aquele foi o quarto que Vajab deixou preparado para ele. Essa resposta só faz aumentar a irritação de Firat. Sem pensar duas vezes, sai rapidamente do quarto decidido a procurar Vajab para reclamar diretamente com ele. Depois de procurá-lo, consegue encontrá-lo no restaurante do hotel. Assim que o vê, começa a reclamar e pergunta por que lhe deu aquele quarto, insistindo que aquele não é o quarto que ele merece. Mesmo assim, Vajab responde que se acalme e que pare de fazer tanto escândalo por causa desse assunto. Enquanto a discussão continua, o garçom intervém para tentar acalmar a situação. Diz que ele mesmo vai cuidar do problema e que mostrará a Firat os quartos que ficam nos andares superiores.
Essas palavras conseguem tranquilizar um pouco Firat, que aceita acompanhá-lo para ver aqueles outros quartos. Assim, o garçom leva para mostrar-lhe outro, enquanto o ambiente volta a se acalmar depois da reclamação que havia feito pelo primeiro quarto. Justamente nesse momento aparece Devra. Ao encontrar seu pai, pergunta o que está acontecendo e por que ele está fazendo todas essas coisas às escondidas. Devran quer entender o que está acontecendo e por que não lhe contaram nada. No entanto, Vajab tenta minimizar a situação. Diz para ele se acalmar e garante que não está acontecendo absolutamente nada, mantendo a mesma atitude com a qual